Se você já estudou radiciação em algum momento na sua vida, já deve ter escutado falar que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Por outro lado, se você também já estudou logaritmo, já deve ter ouvido falar que o logaritmo é o inverso da exponencial. Mas peraí, exponencial e potenciação são a mesma coisa. Então, pera lá, quem que é o inverso de quem? A radiciação que é o inverso da potenciação ou o logaritmo que é o inverso da potenciação? A resposta é: as duas operações são inversas da potenciação. E nesse vídeo eu vou te explicar por que a potenciação tem duas operações inversas, a radiciação e a logaritmação. Então, se esse sempre foi um tema que você teve dúvida, vem comigo que eu vou explicar ele para você. Antes de trabalhar com a potenciação, primeiro vamos trabalhar com a multiplicação e a divisão. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Imagine o seguinte exemplo: que número vezes 2 é igual a 6? A divisão permite com que a gente descubra esse número. Basta pegar o 6 e dividir por 2, encontrando como resultado o 3. Por outro lado, suponha que agora você tem outro exemplo: 2 vezes que número é igual a 6? Perceba que o resultado disso também é 3. Uma vez que a multiplicação é comutativa, a ordem não faz diferença. X vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes x. Então, se o x estiver na primeira posição ou se o x estiver na segunda posição, não faz diferença, basta inverter a ordem. Por isso que tanto o x quanto o 2 recebem o nome de fatores. Eles não recebem nomes diferentes, pois você pode trocar os dois de posição e continua dando o mesmo resultado. Então tenha isso em mente, a multiplicação é comutativa, ou seja, se eu trocar os números de posição, não altera o resultado. Talvez você já tenha ouvido isso no famoso ditado popular: a ordem dos fatores não altera o produto. Mas agora vamos para a potenciação. Isso já não acontece na potenciação. A potenciação não é comutativa. Vamos ver um exemplo. 3 elevado a 2 é igual a 9. Agora vamos trocar o 2 e o 3 de posição. Vamos calcular 2 elevado a 3. Bem, o resultado de 2 elevado a 3 é igual a 8. Perceba que 3 elevado a 2 é diferente de 2 elevado a 3. Se eu inverto os números, o resultado se altera. Portanto, a ordem faz diferença. Talvez isso seja algo óbvio para você, mas isso é primordial. Isso vai fazer com que a potenciação tenha justamente duas operações inversas. E pelo fato da ordem fazer diferença, é por isso que a gente dá nome para cada um desses caras. O cara de baixo a gente chama de base e o cara de cima a gente chama de expoente. A ordem disso faz diferença. Se você escreve o expoente como base e a base como expoente, ou seja, troca o 3 de posição com o 2, o resultado se altera. Então, nós temos duas operações inversas, uma para achar a base e outra para achar o expoente. Vamos dividir em duas partes. Primeiro, queremos achar a base. Qual é a operação que nos permite achar a base? Imagina que você quer encontrar um número que, ao quadrado, resulte em 9. Primeiro, só vamos pensar nesse número como positivo. Qual é o número positivo que, elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2, é igual a 9? Bem, você vai aplicar aqui a operação de radiciação. Nesse caso, quando a gente quer achar a base, a gente usa a radiciação. Ela permite que a gente encontre a base de uma potência. Então, se você aplica a raiz quadrada dos dois lados, teremos que raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x e raiz quadrada de 9 é igual a 3. Lembrando que aqui só estamos considerando a resposta positiva. Portanto, x vale 3. Vejamos outro exemplo. X ao cubo igual a 216. Para encontrar esse x, vamos usar a operação de radiciação. Vamos tirar a raiz cúbica dos dois lados. Então vai ficar a raiz cúbica de x ao cubo igual a raiz cúbica de 216. Bem, a raiz cúbica de x ao cubo é o próprio x. A radiciação cancela com a potenciação. E isso é igual a 6. Portanto, o número que, elevado ao cubo, é igual a 216 é o 6. Então, quando a gente já tem um expoente, já tem um resultado e quer encontrar a base, a gente usa a radiciação. Agora vamos para o segundo caso, onde a gente quer achar o expoente. Suponha que a gente quer encontrar o número que a gente coloca no expoente do 2 e isso resulta em 8. Ou seja, a gente já tem a base, já tem o resultado, porém queremos o expoente. A gente pode aplicar o logaritmo na base 2 dos dois lados dessa igualdade. Então teremos log de 2 elevado a x na base 2 igual a log de 8 na base 2. Bem, o log de 2 elevado a x na base 2 pode ser simplificado e isso será igual a x. E o log de 8 na base 2 é igual a 3, portanto, x vale 3. Eu sei, esse caso aqui é muito simples. É muito simples encontrar um número que, quando a gente coloca no expoente do 2, resulta em 8. Porém, vamos pegar um caso mais complicado. Por exemplo, 3 elevado a x igual a 17. Qual é o número que a gente coloca no expoente do 3 e o resultado disso é 17? Note mais uma vez que já temos a base, 3, já temos o resultado, 17, e queremos encontrar o expoente, x.
Para isso, vamos usar a logaritmação, ou seja, vamos aplicar logaritmo dos dois lados. Aplicando o logaritmo dos dois lados, teremos log de 3 elevado a x na base 3 igual a log de 17 na base 3. Bem, log de 3 elevado a x na base 3 pode ser simplificado e o resultado disso é simplesmente o x. E o log de 17 na base 3 é aproximadamente 2,5789. Portanto, x é aproximadamente 2,5789. Ou seja, se você pegar esse cara, colocar no expoente do 3, o resultado disso será 17. Ou aproximadamente 17. Portanto, quando a gente tem a base e tem um resultado e queremos achar o expoente, a gente usa a operação de logaritmação. Diferente da radiciação. Na radiciação, nós já temos o resultado, temos o expoente e queremos encontrar a base. Portanto, tanto a radiciação quanto a logaritmação são as operações inversas da potenciação. Uma serve para achar a base e outra serve para achar o expoente. E isso acontece justamente porque a potenciação não é comutativa. A ordem faz diferença. Por exemplo, 3 elevado a 2 é diferente de 2 elevado a 3. Como a ordem faz diferença, teremos duas operações inversas diferentes. E isso por si só é diferente da multiplicação. Na multiplicação, a ordem não faz diferença. 2 vezes x é a mesma coisa que x vezes 2. Então não importa a posição que o x está. Basta aplicar a operação de divisão para encontrar o valor desse número. E agora você sabe por que a potenciação tem duas operações inversas. E se você gostou desse vídeo, ou se ele te ajudou de alguma forma, eu te peço, inscreva-se no canal, deixe um like e compartilhe esse vídeo para poder me ajudar. Se você tem alguma sugestão de tema que você gostaria de ver por aqui, comente que eu irei estar atendendo ao seu pedido. No mais, muito obrigado e até um próximo vídeo.